Fala galerinha, eu sou a Fran, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes que eu me esqueça, já se inscreva no canal, deixa aquele joinha, isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, tá? Deixa de enrolação e bora pro relato de hoje. Hoje eu separei 3 relatos de sítios assombrados, tá? O primeiro relato se chama O Olhar que Me Seguiu. Podem me chamar de Marcos. Eu tenho 34 anos e sou agrônomo. O que eu vou te contar aconteceu em 2018, quando eu fui contratado para avaliar uma propriedade no interior de São Paulo, perto de uma cidade chamada Itobi. Eu acho que é assim que deve pronunciar. Era um sítio produtor de café, mas estava em processo de inventário. Então estava meio abandonado, só um caseiro tomando conta. Eu cheguei lá numa tarde de quinta-feira. O sol estava aquele laranja forte de fim de tarde, sabe? O lugar era lindo, mas tinha um peso no ar. Logo na entrada do cafezal, eu vi. Era um espantalho, mas não era um comum, feito de palha ou de qualquer pano. Ele estava vestindo um terno preto, já bem espoltado pelo sol e rasgado. E o que me gelou o sangue na hora foram os olhos. No lugar de botões ou apenas costuras, ele tinha 2 globos de vidro. Pareciam olhos de prótese humana, ou talvez de algum animal empalhado, mas eram muito reais. Eles refletiam a luz do sol de um jeito que parecia que ele estava me acompanhando com o olhar enquanto eu passava com a caminhonete. Eu comentei com o seu Geraldo caseiro, um senhor já bem cansado. Perguntei: seu Geraldo, quem fez aquele espantalho ali na entrada? Os olhos dele dão um medo, né? O velho nem olhou para mim. Só continuou pondo café e disse: aquele ali já está aí quando o antigo patrão comprou a terra, nos anos 70. Ninguém mexe nele. Dizem que ele é quem segura o que é ruim lá fora para não entrar na casa. Eu ri, né? Achei que era coisa de gente do interior, aquela superstição forte, sabe? Naquela noite eu fiquei hospedado em um dos quartos da casa sede. Era uma casa de madeira antiga que rangia por qualquer coisa. Por volta das 2 da manhã eu acordei com um barulho. Não era um bicho, era um som seco, como se algo de madeira estivesse batendo no deck da varanda. E eu peguei a minha lanterna e fui até a janela. Quando eu iluminei o pátio, não vi nada. Mas quando a luz bateu perto da cerca, eu vi o reflexo. 2 olhos brilhantes. Eram os olhos de vidro. O espantalho não estava mais na entrada do cafezal. Ele estava a uns 50 metros da casa. Eu pensei, alguém está brincando comigo. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. O som de passos arrastando começou a rodear a casa. Era um som pesado, de algo que não tinha articulação, como madeira batendo no chão seco. O medo começou a me sufocar. Eu me tranquei no quarto e fiquei ali ouvindo aquela coisa circular a varanda. Perto das 4 da manhã, o barulho parou bem em frente da minha porta. Eu fiquei em silêncio absoluto, segurando a respiração. De repente, por baixo da fresca da porta, eu vi um brilho, como se a luz da lua, que entrava pela janela do corredor, estivesse refletindo em algo no chão. Eu me aproximei, bem devagar, e olhei pelo buraco da fechadura. Do outro lado, encostado na madeira da porta, eu vi apenas um dos olhos de vidro, parado me encarando de volta. Ele estava lá dentro de casa, e eu não esperei o sol nascer. Abri a janela do quarto, pulei para o gramado, entrei na caminhonete e saí de lá cantando o pneu. Eu deixei para trás até algumas ferramentas de trabalho. Quando passei pela entrada do cafezal, o poste onde o espantado deveria estar pregado estava vazio. Só tinha a cruz de madeira e uns trapos pendurados. Liguei para o dono do sítio no dia seguinte e disse que não voltaria. Ele não me questionou, só me pediu o relatório do que eu já tinha feito. Meses depois, soube por um colega que seu Geraldo, caseiro, tinha ido embora de lá, alegando que o vigia tinha ficado bravo porque alguém estranho entrou na casa. Até hoje, quando eu vejo qualquer reflexo de vidro à noite, eu sinto aquele mesmo arrepio de quando olhei pela fechadura.
Gente, não é por nada não, mas eu faria o mesmo. Perna pra quem tem, tá? Me conta aí nos comentários o que vocês fariam em uma situação como essa. Vocês sairiam correndo ou iria olhar pelo buraco da fechadura? Conta aí nos comentários. Vou confessar um negócio. Eu gosto de histórias de terror, mas depois eu fico com medinho. Bem a minha cara, tá? Ó, agora vamos pro relato deles. Meu nome é Ana Paula, hoje eu tenho 42 anos, mas essa história me acompanha desde os meus 9. Eu cresci passando as férias de julho no sítio do meu avô, seu Teodoro, no interior de Minas Gerais, perto de uma região chamada Serra do Salito. Era aquele cenário de sonho, fogão a lenha, cheiro de café torrado na hora, uma liberdade que a gente não tem na cidade. No meio do pasto principal havia uma figueira imensa. Ela era tão grande que a copa dela fazia uma sombra que parecia um braço gelado estendido sobre a terra. O meu avô sempre foi um homem muito prático, de pouca conversa, mas ele tinha uma regra absoluta: ninguém, hipótese alguma, devia chegar perto da figueira depois que o sino da capela da vila batesse às 6 da tarde. Ele dizia que a árvore precisava de silêncio para descansar. A gente achava que era só para evitar que a gente se perdesse no escuro ou fosse picado por alguma cobra. Lembra que em 1988 eu estava lá com meu primo mais velho, o Beto. O Beto era aquele típico adolescente que não acreditava em nada. Uma tarde o sol estava baixando, aquele céu cor de brasa, e a gente estava perto da cerca. O Beto resolveu me provocar. Ele disse que tinha visto o vovô Teodoro levando uma tigela de barro com mel e fumo de corda para a base da figueira na noite anterior. Eu não acreditei, claro. Meu avô era católico roxo, não fazia essas oferendas. Mas o Beto insistiu e disse: Quer ver como não tem nada lá? Vou lá pegar um figo para você. Eu implorei para ele não ir. O sino da capela começou a bater às 6 badaladas. O som ecoava pelo vale de um jeito melancólico. O Beto correu. Eu fiquei na cerca paralisada. Eu vi quando ele entrou debaixo da copa da árvore. A sombra da figueira parecia mais escura do que o resto do pasto, como se fosse um buraco negro no meio do campo. O Beto parou de repente. Ele não pegou o fruto. Ele ficou estático, olhando para cima, para o meio dos galhos retorcidos. Eu gritei por ele, mas ele não respondia. De repente, eu vi algo se mexendo entre as raízes. Parecia uma mulher, mas não uma mulher comum. Era uma mulher magra, com uma pele que parecia casca de árvore, acinzentada. E os cabelos eram fios brancos compridos que se confundiam com os cipós que desciam da figueira. Ela não andava, ela parecia deslizar. Ela se aproximou do Beto e colocou uma mão no ombro dele. Mesmo de longe, eu senti um frio que me fez perder o fôlego. Nesse momento, meu avô apareceu atrás de mim. Ele não gritou, ele só disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: Ana, entra para casa e não olhe para trás. Eu tentei falar do Beto, mas ele me pegou pelo braço com uma força que me machucou e me empurrou para dentro da cozinha. Eu fiquei na janela, chorando, vendo meu avô caminhar até a árvore. Ele não levava nada, apenas as mãos dadas atrás das costas. Ele parou na borda da sombra e começou a falar baixo. Eu não ouvi as palavras, mas o tom era de súplica, como se estivesse pedindo desculpas. O Beto voltou para casa, uns 10 minutos depois. Ele estava pálido, com um olhar vazio, como se tivesse esquecido quem era. Ele não jantou. Naquela noite ele teve uma febre altíssima, falava coisas sem sentido sobre a Senhora do Descanso e sobre como o mel estava amargo. O mais assustador foi que o comportamento dele mudou para sempre. Ele, que era agitado e falante, se tornou um rapaz sombrio e silencioso. Ele nunca mais mencionou a figueira, mas às vezes eu o pegava olhando para o pasto com uma tristeza profunda, como se parte da alma dele tivesse ficado presa naqueles galhos. Meu avô faleceu 2 anos depois. No testamento, ele deixou uma nota específica. O sítio podia ser vendido, mas a figueira nunca poderia ser cortada. Ele escreveu: ela estava aqui antes de nós, estará depois. Se cortarem a casa dela,
ela virar morar na nossa. O sítio foi vendido para uma empresa de reflorestamento e a figueira continua lá. O Beto, ele nunca se casou, nunca saiu da casa da mãe. Ele vive como se estivesse sempre esperando um chamado. Eu nunca mais voltei naquela região, mas às vezes sonho com o som do vento nas folhas daquela árvore. E no sonho eu sei que a velha da figueira ainda está lá, esperando o próximo sino das 6. O terceiro relato se chama O Véu na Poeira. Meu nome é Aline, sou fotógrafa. Em 2012, eu estava viajando pelo interior de Goiás para fazer um ensaio de pré-casamento de uns amigos em um sítio histórico da região de Pirenópolis. O lugar era bem afastado, daqueles que o GPS se perde e você tem que confiar nas placas de madeira e na intuição. Era uma noite de sexta-feira, por volta das 11. Eu estava sozinha no meu carro, seguindo a caminhonete dos noivos que estava a uns 2 quilômetros à minha frente. A estrada era de terra batida, cercada por um cerrado muito fechado. O barulho dos grilos e do vento batendo nos galhos secos era a única coisa que eu ouvia quando baixei o vidro por um segundo para sentir o ar. De repente, o farol do meu carro iluminou algo branco na beira da estrada. Eu gelei. Era uma mulher. Ela estava de costas, usando um vestido de noiva longo, mas o tecido não era branco puro. Estava encardido de terra, meio rasgado nas barras. Eu pensei na hora, meu Deus, deve ser alguém que sofreu um acidente ou foi abandonado. Diminuí a velocidade, o coração batendo na garganta. Quando eu parei o carro, a uns 5 metros dela, ela começou a virar. Mas ela não virou o corpo, ela virou apenas o pescoço, de um jeito lento e nada natural. Eu não vi um rosto, onde deveria estar a face. Havia apenas uma massa escura, como se o véu estivesse colado em algo que não era humano. Eu não esperei. Pisei no acelerador com tudo. Passei por ela, sentindo um cheiro de flores poucos. Aquele cheiro de velório antigo, sabe? Olhei pelo retrovisor e ela tinha sumido. Cheguei no sítio em pânico. Os noivos, o caseiro, o seu Messias, estavam me esperando. Eu entrei na casa colonial tremendo e contei o que vi. O seu Messias ficou em silêncio por um longo tempo, pitando o cigarro de palha dele. Ele olhou para mim e disse: "Você deu sorte, moça. Ela não aparece para pedir ajuda. Ela aparece para avisar que o caminho está fechado." Ele me contou que nos anos 50, aquele sítio era de um barão de terras, que ia casar a filha única. No dia do casamento, o noivo, que era um rapaz simples da região, foi assassinado na estrada de terra pelos capangas do pai dela, que não aceitavam a união. A moça, ao saber da notícia, correu para a estrada com o vestido de noiva e desapareceu na mata. Nunca acharam o corpo, nem o dela, nem o do rapaz. Eu passei o fim de semana lá, mas não consegui fazer as fotos com a mesma alegria. O lugar era lindo, mas eu sabia que estava sendo observado o tempo todo. Na saída, o seu Messias me deu um conselho. Quando for embora, não olhe para o banco de trás, e se houver alguém chorando na estrada, aumente o rádio. Anos se passaram e eu nunca esqueci aquele rosto sem face. Há cerca de 2 meses eu estava navegando pelo Google Maps e resolvi procurar aquele sítio. Para minha surpresa, o sítio não existia mais como propriedade privada. Ele foi comprado por uma grande rede de resorts de luxo que começou a construir um condomínio de alto padrão ali. Mas quando eu coloquei no Street View e fui percorrendo a estrada de acesso, que hoje é asfaltada e bem sinalizada, eu levei um choque que quase me fez derrubar o computador. Em um trecho específico, onde a vegetação ainda é a mesma de 2012, a câmera do carro do Google registrou um vulto branco, exatamente na beira da estrada. A construtora do resort teve que interromper as obras daquele trecho 3 vezes, porque as máquinas quebravam sem explicação e os operários se recusavam a trabalhar à noite. Eles acabaram mudando o traçado da estrada principal do condomínio, deixando aquele pedaço da terra isolado, como se fosse um memorial forçado. O caminho fechado, que seu Messias mencionou, agora é uma zona morta no mapa.
A noiva não foi embora. Ela apenas garantiu que ninguém passasse por cima da história dela. Se você gostou desses relatos de sítios assombrados, não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Ah, comenta aqui embaixo se vocês gostaram desses relatos. Obrigada a cada um de vocês que ficou comigo até o final. Um beijo grande no coração de todos, tá? Protejam-se. Até o próximo relato. Tchau, tchau.